Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Vida Abundante. Eu sou o Pastor Luiz e esse é o Devocional Vida Abundante. Vitória sobre o medo. Você sabia que você pode vencer o seu medo? Você pode ter vitória sobre ele? O medo nos aprisiona no passado, paralisa o nosso presente e estreita as perspectivas de uma amanhã melhor. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós lemos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, dos versículos 22 até o 33, o episódio em que Jesus anda sobre o mar. Então, todas as vezes que nós nos deparamos com o medo, três coisas acontecem basicamente com a gente. O medo, na verdade, em primeiro lugar, com base nesse texto bíblico, ele causa, ele é decorrente de um sentimento de impotência inesperado. Eles estavam no meio do mar, estavam navegando, eles estavam no mar da Galileia, que é um lago na verdade, e Jesus, ele vem andando sobre as águas. Ele estava na terra e eles estavam já atravessando para o outro lado, e Jesus vem andando sobre as águas, e eles olham para aquilo, O mar estava ali tempestuoso, tal, e eles imaginavam que já era tarde da noite, pensavam que Jesus era um fantasma, E isso causou neles também então esse sentimento de impotência. Andar sobre as águas 3 horas, a visibilidade não era tão boa. O que é isso? Nós somos impotentes, nós não conseguimos fazer isso que ele está fazendo. Segundo, o medo decorre, ele acontece a partir de um sentimento de insegurança. Eles pensaram que Jesus era um fantasma. Mas quem é esse que anda sobre essas ondas intempestuosas, essas ondas fortes? Eles imaginavam então que Jesus era um fantasma e eles ficaram inseguros. Eles eram acostumados com o lago ali, com a região do mar. Eles sabiam que a força da gravidade, andar sobre as águas é impossível. Quem é esse que está andando sobre as águas? Ele é um fantasma. E o medo também decorre, em terceiro lugar, da dúvida em relação aos aspectos negativos que o futuro aguarda. Eles imaginavam toda aquela situação e eles ficavam pensando assim: o que vai ser de nós? O que vai acontecer? Então, não permita que o medo ele cause isso em você. Essa fragilidade do homem, em relação ao futuro. Mas, sabe, Jesus, nesses momentos assim de dificuldade, ele chega até você e ele diz assim: não temas, sou eu. Jesus fala isso. Não fiquem atribulados, não tenham medo, sou eu, Jesus. E aí eles então ficam felizes e Jesus entra no barco e eles o adoram. Certa feita, um grande evangelista chamado Billy Sunday disse o seguinte: o medo bateu à minha porta, a fé minha foi atender e não havia ninguém lá. Ou seja, a fé, ela é um antídoto contra o medo. Não tenha medo, Deus é contigo. Deixa que neste dia ele trate os seus medos. Tenha fé no grande mestre, o Senhor Jesus, e ele vai tratar todos os seus medos. Que Deus te abençoe, meu querido, fique na paz e nós nos vemos amanhã no nosso próximo devocional. Não deixe que o medo te paralise. Vá em frente, porque Jesus é contigo.